deles, específica do que é fascismo, e aí você é fascista. Só que a sociedade, com muito entendimento fascista, você tava lá com Mussolini, você é meio brother dos nazistas, você quer matar a gente. Então, eles têm um entendimento particular e aí eles usam isso como forma de ficar apontando o dedo pra todo mundo. Então, a ideia deles de que você fazer musculação é uma ideia de se construir, é uma ideia perigosa pra eles, né? Mas por que isso aconteceu? Porque o grande pai deles, que é a União Soviética, gostava disso. O homem tinha que ser forte, tinha que ser vivo. O grande pai deles não é a União Soviética. Você tá errado, Pedro. Você tá muito errado. O grande pai, hoje, dos comunistas é, na verdade, o processo que ocorreu pós-89. Pós-88. Para eles, primeiro, queda da Revolução, segundo, Constituição. Essas duas coisas, queda do Muro de Berlim e Constituição, essas duas coisas criam um imaginário de uma coisa chamada crise do socialismo real. Pesquisa aí agora. Posso? Pode pesquisar. Crise do socialismo real. Pode pesquisar. Você vai achar... Pode pesquisar boi tempo. Crise do socialismo real. Aqui, ó. Deixa eu mandar algumas aqui. Ó. Mandar aqui, ó. Enquanto isso, o no frame do ovo, R$250. Valeu, no frame. Muito obrigado, mais um financiador do nosso canal. Tá vendo os nomes aí, né, Petri? No frame. No frame. Sliced. Muito obrigado, meu amigo No Frame. Tamo juntíssimo. Se você observar a queda do socialismo real, o fim do socialismo real gera uma movimentação, uma estrutura de pensamento que diz a revolução ela tem problemas inerentes em países ocidentais. Países ocidentalizados são problemáticos para a revolução. Essa noção quebra a proximidade com o processo leninista, quebra a proximidade com o processo soviético. Para eles, hoje, o socialismo ele precisa se redescobrir. Para eles, a União Soviética foi um processo que, na melhor das hipóteses, deve ser criticado. Inclusive, essa noção afirma uma crítica contundente contra os últimos planos que existem e se manifestam economicamente na União Soviética. Então, um exemplo de livro aqui. Esse livro aqui, Novas Ideias para o Meu País e o Mundo, a Perestroika, essa estrutura de reafirmação econômica, a forma como a União Soviética se organizou nos últimos 20, 30 anos, toda a sua estrutura de renovação econômica era fortemente criticada pelos marxistas. Para os marxistas, o auge da União Soviética havia sido na década de 60. E durante 20, 30 anos, eles foram criticando todas as iniciativas que vão tentando reformar essa estrutura. A mesma coisa acontece com um homem lá na China chamado, acho que é o Deng Xiaoping, que é o que foi responsável, não sei se foi o Deng Xiaoping, quem que tem aquela famosa frase das reformas? É o Deng Xiaoping? É o Deng Xiaoping, sim. É o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, ele foi responsável por uma série de reformas no projeto político e econômico da China. E isso foi responsável por uma transmutação no que era o comunismo soviético, o que era o comunismo chinês. Essas visões, elas afastam a idealidade, a intelectualidade comunista, socialista, de esquerda, do processo soviético. Para eles, existe uma grande traição. E se você for no canal de Ian Neves, não precisa ir longe. Se você for no canal de Ian Neves hoje, o Ian Neves tem mais de uma crítica aos últimos dirigentes comunistas.
ele tem mais de uma crítica ao que se chama de tomada reformista do poder. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem que ele escolheu para bater? Inclusive, o maior atuante pós-União Soviética foi a China. A China, por exemplo, foi lá que estava entrando fortemente na noção da Guerra da Coreia do Norte. Da Guerra das Coreias, né? Da Coreia. A Coreia, a China, ela teve grande envolvimento com diversas outras nações em torno dessa questão cultural. Então, as pessoas estão muito presas ainda em coisas antigas, como, por exemplo, a União Soviética, ao invés de olhar a que está realmente existente até hoje, que é a China. Então, a China está até hoje tendo noções, por exemplo, que tem no livro também, a noção da guerra do ópio, né? Guerra do ópio. Mas quem teve que ressuscitar essas questões aqui no Brasil foi o Elie Jabbour. Não só isso, né? É muito mais seguro tratar de Gramsci do que a Escola de Frankfurt, porque o PT foi o responsável por guardar para o mundo os escritos do Gramsci. Então, o PT, o Gramsci é muito mais singular e muito mais específico, e aí a gente entra em Paulo Freire, eu não vou dar os spoilers todos aqui, vocês comprem um livro para ter noção disso. É por isso que o Paulo Freire surge hoje no mundo como o ator mais citado aí em várias áreas. Porque ele é o autor que deu imersão ao Gramsci e trabalhou em cima da obra do Gramsci como poucos. Inclusive o próprio Fernando Henrique Cardoso também é um desses agentes aí, que estudou o Gramsci, coisa que no resto do mundo não estava sendo estudado. Inclusive, se você quer ver isso, é só olhar no aniversário de 100 anos do Marx. Eu acho que é de 100 anos, né, que teve, Milne? Sim. Aonde o próprio Fernando Henrique Cardoso fala que no Brasil, o Brasil foi responsável por trazer de volta... Caiu. Do caralho! O pessoal tá me ouvindo ainda, ou Vossa? Então, é só a placa que tá estranha hoje. Deixa eu falar, então. Vocês podem ver aí críticas ao Khrushchev dizendo que o começo do fim da União Soviética foi na época do Khrushchev. E querendo, de alguma forma, colocando como o Khrushchev, como o fim do Stalin, a morte do Stalin, dá origem a um novo processo, a uma nova forma de enxergar a União Soviética. O que eu tava falando, gente, é que é por isso que o Paulo Freire ele é tão citado e tão usado. Então, entre várias outras coisas que a gente descobriu e a gente apresenta na pesquisa do livro, que a gente desenvolveu aí com o Bressan, a gente demonstra todas essas conexões e vocês vão entender muito melhor o que é essas questões do que vocês jamais entenderam, porque a tese que é levantada hoje é uma tese oposta à tese que nós temos em relação a tudo isso. É só isso mesmo. A China é muito mais importante nisso do que a União Soviética foi. E mais do que isso, mesmo a China hoje teve um tempo muito significativo até a China voltar para o imaginário comunista. Sim. Foi uma longa jornada, digamos assim. E ela voltou por causa dos investimentos, né? Vamos ser muito sinceros que foi muito mais uma questão de investimento chinês do que qualquer outra coisa, tá? Não se iludam, é muito mais uma questão de investimento da China, no sentido monetário mesmo, você pode pesquisar aí, tem bastante disso já demonstrado em artigos, da China e dos envolvimentos dos bilionários americanos, investimentos no Brasil para esse tipo de perpetuação. Então, o Paulo Freire é muito importante nisso tudo, tá? Muito, muito importante para esse tipo de coisa. Pera aí que agora a placa morreu de vez, meu bro. Caralho, a placa realmente morreu, não tá ligando, velho. Pera aí. Mas o pessoal tá me ouvindo, né? Tá te ouvindo por causa do Discord, mas pera aí. Beleza. É a placa, fazer o quê? Esse tipo de coisa acontece. O que eu acho aqui é que falta muito conhecimento. Falta muito conhecimento no diagnóstico. O que está acontecendo com esses projetos, por que esses projetos existem, por que esses projetos se manifestam, é algo muito específico. Existem, dentro da esquerda, existem diversos pequenos núcleos fundadores de ideias, por assim dizer. Nós tivemos um grande núcleo voltado ao desenvolvimento do próprio socialismo marxista. Nós já tínhamos uma disputa significativa com o Rodbertus.
isso em 1840, 1850, nós tivemos os jovens, chamados jovens hegelianos, que foram extremamente importantes para a perpetuação do socialismo, inclusive com a própria figura do Engels tendo exercido um papel muito significativo de transportar as ideias dos jovens hegelianos para uma didática marxista. Depois disso, nós temos um segundo florescimento muito significativo, que é o florescimento em torno do sindicalismo, dos movimentos anarquistas, dos movimentos relacionados à Terceira Internacional. Movimentos que, de alguma forma, conseguiram modificações significativas no mundo e que irão desembolsar, de uma forma ou de outra, na interpretação, no entendimento pula quase 20 e poucos anos, 30 anos. Frankfurt é atacada, Frankfurt é dissolvida, por assim dizer, e os pesquisadores têm que ir para a Colômbia, os pesquisadores de Frankfurt, onde eles fundam a Escola de Frankfurt. Morreu tudo? O pessoal tá me ouvindo ainda? A câmera do meu rio travou, mas estão me ouvindo, né? Beleza. Além disso, além desse processo, nós tivemos um avanço significativo de 68. As ideias de 68 são as ideias, muitas vezes, de Frankfurt, com a chamada teoria cultural. A teoria cultural, ela se desenrola em 68 e ela pega a primeira fase de Roland Barthes, Lyotard, Derrida, pega a fase posterior de Levi-Strauss e é responsável por conformar um movimento de teoria cultural basicamente comunista, basicamente de esquerda, basicamente marxista. Tinha uma relação marxista muito forte. Maboro, fala aí, rapidão. Alô? Estão me ouvindo? Eles estão te ouvindo pelo Fifine agora, enquanto eu resolvo aqui o negócio da placa. Peraí. O orientalismo de Said marca uma mudança expressiva no que vai ser o conjunto de ideias políticas que vigoram de 90 para cá. Que já não são mais o conjunto de ideias políticas de 68. Existe uma quebra expressiva ali. Direta e expressiva. As nossas ideias hoje, de esquerda mais avançada, que se pode dizer, são relacionadas ao realismo especulativo e a formas e a corruptelas de uma ontologia orientada a objetos. Essa é a mudança que existe na história dos projetos, dos núcleos de esquerda. Ok? Os núcleos de esquerda se manifestam nessa progressão mais ou menos estável de projetos políticos e suas intenções. O Renan não está sabendo precisar nem quem são os agentes que hoje influenciam esse tipo de visão. Ele não sabe dizer qual é o grupo político-filosófico que fala isso. Então, quando ele te dá essa informação, ele está palpitando, ele está te desinformando. Quando você não sabia ainda da informação, você estava melhor do que agora. Porque você tem uma falsa ideia do projeto filosófico-político que aconteceu aqui. Esse é o problema. Esse é o problema de querer falar sobre tudo e ter estudado nada.